Logaritmo. Tem gente que só de ouvir essa palavra tem pesadelos. John Napier, o matemático escocês que inventou o logaritmo, viveu na virada do século XVI para o XVII, na época que as grandes navegações estavam crescendo muito rapidamente e a astronomia estava evoluindo também muito rápido. Então o que o Napier inventou? O que é o logaritmo na verdade? A ideia original era transformar uma conta de multiplicação numa conta de adição, para facilitar os cálculos. Aí você me fala, pô Luiz, eu sei que multiplicação é somar. Por exemplo, 7 vezes 5 é somar 7 vezes o número 5. Tá, tudo bem. Mas faz isso com um número grande. Com 10 casas, com 20 casas. 20 é exagero, vai. Com 10 casas, com 12 casas. Por exemplo, 1.495.912, certo? Multiplicado por outro número que tem 6 casas decimais. Vai somar isso aí tudo. Então a multiplicação é a solução. Só que quando você multiplica, a chance de errar é muito grande. E ele queria minimizar o erro e aumentar a qualidade dos cálculos. Tanto é que ele inventou um negócio que depois a gente chamou de ossos de Napier, que era um precursor de uma calculadora, uma coisa de reguinhas feitas de marfim na época dele, super legal, e eu conto para você num próximo vídeo aí, fica tranquilo. Mas então o Napier queria solucionar esse problema. Então ele conseguiu transformar uma multiplicação de números em uma soma, o que facilitou muito. Dá uma olhada na aulinha que eu preparei para a gente entender como é que ele pensou nisso. Dá uma olhada nessa tabela. Tem alguns números na primeira linha e na segunda linha a sua representação em potências de 2, ou seja, com base 2, potências com base 2. Napier seguiu mais ou menos esta ideia. Ele olhou para uma tabela assim e pensou, olha, quanto é 2 vezes 32? 64, beleza. Eu posso representar esses números em formas de potências de 2, ou seja, 2 é 2 elevado a 1 e 32 é 2 elevado a quinta. Esse produto vai dar para uma regra matemática a mesma coisa que 2 elevado a 1 mais 5, que é 2 elevado a sexta. Aí eu olho na tabela e vejo que 2 elevado a sexta é 64. Epa, Napier conseguiu. Ele transformou uma multiplicação em uma soma. Ok? Beleza. Vamos pensar agora num número que não esteja na tabela. Por exemplo, 2 vezes 20. 20 não está na tabela. O que o Napier teve que fazer? Pensar que a ideia é 2 elevado a 1 é 2 e o 20 é 2 elevado a x. De forma que quando eu fizesse 2 elevado a 1 mais x, essa conta tem que levar a 40. Ele criou toda uma ideia, uma matemática para isso, que hoje a gente chama de logaritmo. Tá? Esse logaritmo é escrito assim hoje. Logaritmo de 20 na base 2 é igual a x. Criou-se uma tabela na época que não tinha computador, criou-se uma tabela para isso, e quando eu queria saber o log de algum número, por exemplo na base 2, eu ia nessa tabela e consultava, fazia esta soma, voltava na tabela e consultava qual era o seguinte. Fácil, simples e rápido. Beleza. Vamos ver um outro jeito de usar o logaritmo. Vamos pensar numa doença que cada indivíduo contamina outros dois por ciclo. Onde ciclo aqui você imagine um intervalo de tempo. Por exemplo, eu estou doente e em uma semana eu encontro outras duas pessoas e contamino essas duas pessoas. Ou esse ciclo pode ser de um minuto, pode ser de uma hora. Assim que a gente imagina, só para imaginar quantos ciclos são possíveis. Pega um primeiro indivíduo contaminado, entra em contato com outras duas pessoas e essas pessoas vão ficar contaminadas. E vamos imaginar que aquele indivíduo que contaminou para de contaminar, só está doente, não está mais contaminando. E esses dois estão doentes, vão contaminar outros dois e assim vai se seguindo. Cada indivíduo contamina outros dois. Se você deixar esse processo continuar, depois de 7 ciclos, eu vou ter 128 pessoas contaminadas. Vamos pensar agora num processo diferente. Cada indivíduo vai contaminar 3 outros por ciclo. Tá? Então, o primeiro cara doente contamina outros 3, tá? Que contaminam cada um deles mais 3, e assim vai sucessivamente. E ao final de 7 ciclos, eu vou ter 2.187 pessoas contaminadas ou contaminados. Vamos colocar essas informações num gráfico linear. Olha aqui, ó, o verde contamina 3 e o laranja contamina 2.
É legal, mas fica mais difícil de imaginar a evolução desses números. Vamos passar isso para um gráfico monologue, onde um eixo é uma escala logarítmica e o outro uma escala linear. Olha que legal, fica muito mais fácil de ver, de observar a evolução da doença. Eu tenho só que tomar cuidado que um eixo é logarítmico, então ele varia muito mais rápido do que o outro, ok? O logaritmo vai estar presente em várias áreas do conhecimento. Na geofísica, na medicina, na economia, na estatística, na computação, na física. Nossa, é uma infinidade de possibilidades de usar logaritmo. Então, eu acho que vale a pena pensar um pouquinho e olhar com carinho para o logaritmo. Ele é muito importante para a evolução do conhecimento humano. Valeu? Espero que você tenha gostado, né, da história do Napier e de para que a gente usa o logaritmo. Se você gostou, dá um likezinho, um joinha aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá? Muito obrigado então. Abraço!